Nós estamos numa série de mensagens, Escolhas para uma Vida Frutífera. Domingo passado, nós iniciamos essa série com Escolha o Amor, né? E baseada no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala sobre as características do fruto do Espírito. Se você não pôde assistir, você não esteve aqui conosco, vá lá no YouTube, está lá a mensagem. Essa série é uma série complementar, então é importante que você tenha acesso a todos os conteúdos de todas as mensagens. E nessa manhã nós vamos falar sobre a alegria do Espírito, que é uma característica do fruto. E essa alegria, ela não é condicionada a circunstâncias. Essa alegria não é condicionada a favoráveis ou desfavoráveis na nossa vida. É uma alegria movida pelo fruto. E quem tem o Espírito tem essa alegria. Dê um glória a Deus. Amém. E para um tempo como esse é necessário que a gente tenha de fato essa alegria no nosso coração. Porque se olharmos ao redor, tudo que nos arredores é coisas difíceis. Covid, a política, desemprego, o que aconteceu com o nosso estado, né? A calamidade das chuvas. Então, se a gente olhar por essas circunstâncias, não há motivo para nos alegrarmos. Mas a alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria que não está condicionada a essas circunstâncias. Está condicionada apenas ao seu coração voltado para Cristo. Isso é o que faz a diferença na alegria. Mas deixa eu te dizer, existe uma boa notícia. E essa boa notícia é o nosso Senhor Salvador. A nossa esperança, aquela esperança que não decepciona. É Ele, o nosso Senhor. Salmo 30, o verso 5, ele diz assim, ó. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Isso é uma certeza que deve invadir o nosso coração. Uma certeza de que tudo é passagem para que um novo amanhecer venha em nossa direção. Nossa pastora tem usado muito isso e eu gostaria de externar. Olha, vai amanhecer. Nós precisamos crer dessa maneira que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria no texto original significa um presente de graça ou proveniente da graça. E é por isso que Jesus nos entregou o Espírito Santo. Ele é o nosso presente. Ele é aquele que vai nos ensinar sobre todas as coisas. E por isso nós vamos aprender sobre essa alegria baseado no texto de Filipenses. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar algum sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? Importa é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças a orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo
ansiosamente e espero que em nada eu serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso, num lugar sujo, frio, desfavorável. Ou seja, as circunstâncias que Paulo se encontrava não eram favoráveis para ele se alegrar. Você concorda comigo? Preso, sujo, desfavorável. Ele não tinha motivos para se alegrar. Mas as falas de Paulo nesse texto nos levam a entender que a sua alegria não estava motivada às suas circunstâncias. Não estava motivado pelo lugar onde ele estava, nem porque ele estava preso, mas sim porque o nome do Senhor estava sendo exaltado e engrandecido. Isso fazia o coração de Paulo se alegrar. Ao invés de Paulo reclamar, ao invés de Paulo murmurar, de Paulo questionar, mas Deus, por que estou passando por isso? Logo eu, que te sirvo, estou pregando, estou fazendo. Paulo fez o quê? Se alegrou, porque independente do tempo difícil que ele estava passando, o nome do Senhor estava sendo exaltado. Através da vida de Paulo, muitos soldados puderam crer em Jesus. Muitos cristãos, como a palavra mesmo que eu li agora para vocês, dizia que muitos irmãos estavam pregando o evangelho com dedicação, com mais amor, com mais coragem, pelo testemunho da vida de Paulo. Então, Deus quer isso da gente também, que a nossa vida seja inspiração, seja encorajamento para outras pessoas, para que elas possam pregar o evangelho e para outras crerem em Jesus através do nosso testemunho, através das nossas vidas. Olha, presta atenção. A nossa fé e a nossa alegria, quando é provada, motiva outras pessoas a crerem também. Quando passamos a entender que a alegria do Espírito não está condicionada ao que estamos vivendo, nós passamos a não olhar mais as circunstâncias, mas ao Deus que está no meio dela. Quando a gente entende que essa alegria não é sobre a dor, não é sobre a tristeza, não é sobre a escassez, não é sobre isso. Quando nós colocamos o nosso olhar no sentido de Cristo, entendemos que essa alegria, mesmo sem motivo, sem explicação, é possível porque vem do Espírito Santo. A carta de Tessalonicenses vai nos orientar a nos alegrar sempre. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16. Alegrei-vos sempre. É sempre. Ele não dá uma condição para você se alegrar. Se alegre quando vai bem. Se alegre se tudo estiver bom. Se alegre se tiver sua despensa cheia. Se alegre se você estiver com saúde. Não. Ele disse, alegre-se sempre. O verso 18 do texto que nós lemos, Paulo se alegra porque o nome do Senhor estava sendo exaltado. Mesmo ele tendo que passar por aquele tempo difícil. Mas ele tinha um coração alegre. Quando entendemos que os nossos processos, os nossos tempos difíceis, também é um caminho para que o nome dele seja exaltado, essa alegria invade o nosso coração. Entenda que qualquer circunstância que você vive hoje também é um caminho para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando você crê que tudo que você está passando é uma passagem, que a vitória vai chegar, que o amanhecer vai chegar, essa alegria toma conta do seu coração, porque você passa a não olhar mais para o seu problema, mas para o Deus que tem a solução para o seu problema. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele tem essa alegria para derramar sobre as nossas vidas. Quem quer dessa alegria? Oh, eu quero dessa alegria. E para uma vida frutífera, nós precisamos ativar algumas características para colher bons frutos. E há algumas lições que nós vamos aprender
com esse texto que nós lemos. E a primeira delas é: encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Foi exatamente o que Paulo fez no verso 12. Ele estava dizendo ali: o que me aconteceu veio para favorecer, veio para contribuir para que o nome do Senhor fosse exaltado. Todos sabiam que Paulo estava preso não porque ele era um criminoso, mas porque ele era um homem de fé e porque ele pregava o evangelho. E muitas vezes nós nos preocupamos com o que nos acontece. Você já se deparou no momento em que você diz assim: por que Deus? Por que eu? Por que estou passando por isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não é mais bonitinho, não. Você vai passar, e eu não estou aqui jogando maldição na sua vida, não. Porque a palavra diz que neste mundo nós teremos aflições, porque nós não pertencemos a esse lugar. Por isso que aqui nós passaremos por aflição. Mas uma certeza ele nos deu: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Quando passamos a entender que tudo coopera, aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o versículo completa: segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam segundo o seu propósito. Era propósito de Deus que Paulo estivesse naquela prisão. Para quê? Para que outras vidas pudessem crer, para outras vidas pudessem pregar com mais entusiasmo, com mais coragem o evangelho. Então, as circunstâncias que passam na nossa vida é para cooperar para o nosso propósito. É difícil, vai doer, mas é para cooperar para os nossos propósitos e precisamos crer dessa maneira, porque é melhor que o nome dele seja exaltado do que você viver uma vida sem propósito com ele. Passamos a descansar numa fé que ele tem o controle de todas as coisas. E isso reflete, sabe o quê? Uma paz interior. Aquela paz que excede todo o entendimento, que você não consegue explicar como é que você foi acometido por uma doença, mas está alegre. Você olha a sua despensa vazia, mas está alegre. Você tem uma promessa, está no tempo de espera e ainda assim está alegre. Só a paz que excede todo o entendimento pode explicar. Só o Senhor pode colocar essa alegria no nosso coração. Olha, quem tem o Espírito já tem essa alegria. Nós precisamos apenas ativar isso em nós. Passar a olhar diferente. Tirar os nossos olhos daquilo que não vem de Deus. Que quer distrair a nossa mente e o nosso coração do propósito. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Já parou para olhar para alguém assim, que você olha para ele e diz: essa mulher deve estar com problema? Só de olhar para a cara dela, você já sabe que ela está com problema. E às vezes eu mesma. Ai, tô brincando. Mas quando você olha assim, faz: essa menina deve estar muito triste. Esse homem deve estar com algum problema, porque o próprio rosto já fala por ele. E é isso que a Bíblia diz. Que tanto o coração alegre formoseia o rosto, como o contrário também é verdade. Quando você olha e enxerga pessoas que estão tristes por isso. Então, deixa eu te dar um conselho. Se alegre para você ficar bonitinho, viu? Se alegre para formosear seu rosto, para ficar bem arrumadinho. Se alegre em tudo. Nosso estado de alegria e de tristeza está ligado à forma como lidamos com as situações difíceis. Encare as situações difíceis com fé e com esperança. E você será alegre. Seu coração será movido pelo propósito e não pelo processo. Porque dói, mas quando você passa a olhar para o propósito, para o fim das coisas, para o objetivo daquilo que Deus está deixando você viver, você entende que isso é para que o nome dele seja exaltado. Paulo, ele encarava o tempo difícil como algo positivo para o propósito. Quando ele dizia: olha, tudo cooperou.
Porque ele estava dizendo, olha, eu estou preso aqui, num lugar terrível, sujo, estou aqui sozinho, mas tudo está cooperando para que o nome do Senhor seja exaltado e isso já me basta. Era aquilo que Paulo estava dizendo. Então, quando você passa a murmurar, lamentar, questionar, essa alegria não invade o seu coração. Porque seu foco não está na alegria do Senhor, mas sim nos seus problemas, nas suas circunstâncias. Então, aproveite e encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva, pensando que há de vir, porque o melhor ainda está por vir. A segunda lição que nós podemos aprender com esse texto mantenha sua atenção na expansão do reino. O verso 16 e o verso 18, Paulo estava dizendo assim, ó. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Paulo estava falando das pessoas que estavam pregando o evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar algum sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa, Paulo diz? Importa que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro. Paulo, ele não estava olhando para que motivo estavam as pessoas pregando Cristo. Importava para ele que Cristo fosse pregado. Muitos pregavam, como diz o texto, por ser egoísta, pela inveja, pela falta da sinceridade. E outros faziam de boa vontade, mas todos pregavam a Cristo e isso era o que alegrava o coração de Paulo. Quantas vezes nos deparamos assim, dessa maneira, tendo a nossa alegria roubada por estar olhando o outro, olhando o erro do outro, olhando a vida do outro. E Jesus já nos alerta sobre isso quando ele pede para nos atentar para o argueiro do outro, em Mateus, no capítulo 7. Ele já nos alertava sobre isso. Preste atenção. Quem se preocupa mais com a vida do outro, esquece de cuidar da sua vida. Quando você passa a olhar a vida do outro, você acaba esquecendo de olhar a sua própria vida. Paulo estava dizendo que a sua alegria estava em ver o nome do Senhor pregado, não nos motivos que levavam as pessoas a pregar. Olha, não é sobre quem está servindo, é sobre o nome que está sendo exaltado através do serviço. A gente precisa entender que é o nome do Senhor, é o reino do Senhor que precisa ser expandido. Então não importa quem está servindo, importa aquele que está sendo exaltado através do serviço. Passe a olhar para a sua vida, passe a olhar para você e você vai se distanciar daquilo que não vem de Deus. Entenda uma coisa, somos resultados daquilo que a gente mantém o foco. Não sei se vocês já se depararam numa situação dessa. Às vezes você nem... Eu já me deparei com uma. Eu não conheço muito de carro. Então, quando alguém dizia assim, aquele carro é bonito, aí dizia o nome do carro. Pronto, todo lugar que eu andava, o carro aparecia na minha frente. Andava na esquina, o carro aparece. Andava em tal lugar, o carro aparece. Tudo aparece. Por quê? Porque o meu foco estava em encontrar aquele carro. Então, todo lugar que eu passava, eu enxergava aquele carro. Poderia ser natural, ele já devia passar por ali sempre. Mas por estar com foco naquilo, isso passou a ser visível, claro, nítido para mim. E na nossa vida não é diferente nas demais áreas. Quando a gente coloca o foco naquilo que de fato deve ser, nos distanciamos das distrações. Coloque o foco não nos seus problemas, mas em Jesus. Porque Ele é que pode fazer todas as coisas. É Ele que pode dar a alegria, mesmo estando em tempos difíceis. Como fez com Paulo, para que o reino dele seja expandido. Tire o foco da atenção dos problemas. Olha o conselho que Paulo nos deu.
Alegrem-se, porque o Senhor está sendo pregado. Alegre-se, porque em meio à sua dor, o Senhor está sendo pregado. Alegre-se, porque no tempo da sua espera, o Senhor está sendo pregado. Alegre-se, porque mesmo você não vendo, o Senhor está sendo pregado. Sabe aquilo que diz assim, ó, tudo é para a glória de Deus? Pronto. Quando você chegar no propósito, você vai entender que o nome do Senhor estava sendo glorificado em meio ao seu tempo difícil. É por Ele e para Ele que nós estamos servindo, fazendo com que a nossa atenção esteja na expansão do reino. Cuide da sua vida para que ela esteja centrada, para que ela esteja diante de Deus, para que o fruto, a alegria, a característica, aquela alegria que não tem explicação no tempo difícil, invada o seu coração. A terceira e última lição, para que a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria, é nunca feche seu coração para a alegria. O verso 18, Paulo dizia assim, ó, mas importa que de qualquer forma, seja por motivo falso ou por verdadeiro, Cristo seja pregado. Não importa o que aconteça, continue se alegrando. Deixa eu te dizer, a alegria é uma decisão. Não é um sentimento condicionado ao que você vive. Se está tudo bem, você está alegre. Se não está, você está triste. A alegria é uma decisão. Decida ser alegre. Se o Espírito Santo está em nós, nós temos acesso a essa alegria. Vamos fazer uso dela. Preste atenção. Foque na providência e não na sua situação. Foque no poder e não naquilo que você acha que é impossível. Foque na promessa e não no tempo de espera. Foque na colheita e não no tempo de semear. Quando você foca no que há de vir e no propósito de todas as coisas, você não tem tempo para distração. Você não tem tempo para perder a sua alegria e a sua paz, porque o seu foco está nele e não nas circunstâncias que te cercam. Você lembra de Pedro sobre as águas? Quando Pedro vê ali, ó, Jesus andando e faz, mestre, se és tu, me deixa aí andando sobre as águas ao teu encontro, cheio de fé e ousadia, Pedro estava. Jesus disse, vem Pedro, vem. Já vai Pedro, ó, cheio de fé, coragem, ousadia, andando sobre as águas. Mas quando Pedro se distrai, quando ele tira o foco daquilo que ele tinha que olhar, daquilo que ele precisava crer, ele começa a afundar. E com a gente não é diferente. Não tire o foco de Cristo, porque se você tira o foco de Cristo, você começa a afundar. Porque as circunstâncias vão consumir você. Você vai passar a temer, você vai passar a ter medo, a ficar um tempo difícil, choro, lágrimas, sofrimento. Mas quando você olha para Cristo, você entende que Ele é que tem um braço forte para te sustentar. Como foi com Pedro sobre as águas? É Ele que tem um braço forte. Mesmo em tempos difíceis, o nome dele está sendo exaltado e a tua vitória, o teu caminho, o teu propósito tem sido cumprido. É impressionante como nós reagimos negativamente quando as coisas vão mal, quando as coisas vão difíceis, contrárias. A gente logo questiona, a gente fica magoado, triste, choroso, deprimido. Começa logo a culpar a Deus, culpar a igreja. Não, porque a culpa é de Deus, porque a igreja não me dá suporte. Mas vamos olhar a história de Paulo. Paulo parou para questionar porque ele estava preso. Ele sabia que estava preso porque estava pregando o evangelho, mas ele não parou para questionar. Deus,
porque eu estou preso, se eu estou pregando o teu evangelho, fazendo o teu nome ser conhecido. Ele não fez isso. Ele não culpou a igreja, dizendo, eu estou trabalhando para a igreja e a igreja não está dando suporte e eu estou aqui agora preso. Não foi isso que Paulo fez. Pelo contrário, Paulo se alegrou porque tudo estava contribuindo para que o nome dele fosse exaltado. Então a nossa vida não é diferente. Olha, é a dor. Creia que você está passando por isso para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja engrandecido. Para que quando chegar o dia certo, o nome dele seja glorificado, porque foi ele que fez. Porque nada somos, nada temos, se não for ele nas nossas vidas. Então, quando acontecer sobre você, é o nome dele que vai ser exaltado, é o nome dele que vai ser engrandecido, como foi na vida de Paulo. Ele ficou lá preso, mas o nome do Senhor estava sendo anunciado em todos os lugares. E isso alegrava o coração, porque quando ele termina dizendo que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava dizendo que a vida dele era para exaltar a Cristo e o morrer era para se encontrar com ele. E nas nossas vidas tem que ser dessa maneira. A nossa vida aqui precisa ser para Cristo, para que o nome dele seja exaltado, para que através das nossas vidas outras vidas possam conhecer a Cristo, outras vidas possam ser motivadas a falar de Cristo, porque tem gente que está estagnado, parado, mas olha para você e faz, poxa, veja a limitação de Juninho, eu vou fazer, porque se Juninho está fazendo, eu também posso fazer, e o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser engrandecido na minha fala, no meu vestir, no meu andar, no meu trabalho, na minha casa, em qualquer lugar onde eu esteja. Eu serei a luz que o mundo precisa. Ah, mas está doendo, mas está sofrido. Mas o nome do Senhor está sendo carregado através da sua dor. É lá que nasce o seu propósito. É lá que nasce o querer de Deus sobre a sua vida. Paulo estava preso, não porque ele era criminoso, mas porque ele era um homem de Deus. Mas nem por isso ele se irou. Mas sabe por quê? Porque ele tinha um coração guardado do bem e guardado naquele que o chamou. O foco de Paulo estava em Deus. Sabia que tudo estava cooperando. Aquele versículo que a gente fala, não é um versículo que a gente deve só abrir a boca para falar ele. Ah, uma frase bonita, postei uma foto no Instagram, coloca ele porque vai ficar bom. Não é isso, é enraizar no nosso coração. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, se o tempo está bom, está cooperando para o seu propósito. Se o tempo está ruim, está cooperando para o seu propósito. E você precisa crer dessa maneira, que é isso que acontece sobre a sua vida. Esse é o paradoxo entre alegria e sofrimento. Olha o que diz 2 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 10. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ele estava dizendo que mesmo em tempo difícil, mesmo sendo perseguido, aquela criatura que fica perseguindo você, e se você tem um desse lá no seu trabalho, fica comendo seu juízo, lhe perseguindo, aquele enviado, pronto. Tudo está cooperando para o seu bem. Aí termina o texto que eu li para vocês. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ele tem a alegria, a força, o ânimo, a coragem que nós precisamos. E quando nós não temos nada, não vemos possibilidades nenhuma, a força dele está em nós. E essa certeza, ela deve ser enraizada no nosso coração. E mesmo diante de circunstâncias como essa, que diz o texto, quando nós nos sentimos fracos, estivermos sendo perseguidos, quando nos faltar tudo, quando estiver no desemprego, quando a gente estiver diante de um diagnóstico ruim, a força do Senhor está sobre nós. A alegria do Espírito está em nós.
Porque se o Espírito está em nós, a alegria está conosco. Então nós precisamos apenas fazer uso dela. Fazer uso dessa alegria. E para que esses ensinamentos se tornem uma realidade nas nossas vidas, nós precisamos assumir o compromisso de testemunhar do Senhor acima de tudo. Foi aquilo que eu disse. Onde nós estivermos, o nome dele será engrandecido. Seja com a boca, porque às vezes você talvez não tenha a oportunidade de falar de Cristo. Talvez você não tenha a oportunidade de pregar o evangelho com a sua voz. Mas você, seu testemunho de vida, é a Bíblia que o mundo não lê. Então é através da sua vida que outras pessoas conhecerão a Cristo. O verso 20 e o verso 11 do texto que nós lemos, Paulo dizia assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada eu serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A escolha de Paulo poderia ter sido diferente. Por quê? Porque as circunstâncias de Paulo eram difíceis, eram contrárias. Ele poderia se desesperar, desanimar, paralisar. Ele poderia ter escolhido qualquer outra maneira que fosse favorável às suas circunstâncias. Mas ele não. Pelo contrário, Paulo considerou seu aprisionamento como sendo providenciado por Deus. Ele considerou que foi colocado naquele lugar para cumprir uma finalidade maior para Deus. Amado, só o Senhor, viu? Só o Senhor para fazer isso nas nossas vidas, porque em tempos difíceis você crê que tudo foi providenciado para que você possa cumprir um propósito em nome dele. Só o Senhor. Deus o colocou naquele lugar para que o evangelho fosse introduzido, para que outras pessoas pudessem crer em Jesus. Preste atenção. Você está com dificuldade para aceitar o que está passando hoje? Você está com essa dificuldade? A prisão não era o melhor lugar para Paulo, mas foi o lugar que o Senhor colocou. Sabe para quê? Para que se cumprisse o propósito. O Ministério do Louvor pode subir. Preste atenção. Alegre-se por estar aí onde você está. Você foi colocado para servir ao Senhor. Mas está em mim, é difícil, está complicado. Como é que eu estou servindo ao Senhor diante de tantas tribulações, de tanto tempo difícil, de tantas circunstâncias contrárias? Creia, porque o Senhor está fazendo o nome dele ser exaltado sobre a sua vida, sobre a alegria que invade o seu coração sem explicação. Já pensou você passar por circunstâncias difíceis e mesmo assim estar alegre? Como é que vai se explicar isso? Só o Senhor sobre as nossas vidas, e é assim que o nome dele é exaltado. Como pode você estar acometido de uma doença e estar tão alegre e você poder dizer assim, é o Deus que eu sirvo que me dá essa alegria. Tá difícil, não tenho nada dentro de casa, mas é o meu Deus que me dá essa alegria, porque eu creio que tem um Deus que vai prover todas as coisas, porque os nossos olhos não estão focados nas nossas circunstâncias, no tempo difícil, mas no Deus que pode fazer, porque a autoridade está sobre ele, o nome dele tem poder para quebrar cadeias, para curar, para salvar, para libertar, para invadir o nosso coração com essa alegria é um contentamento sem explicação, sem estar condicionado àquilo que estamos vivendo. Só o Espírito Santo de Deus que pode invadir o nosso coração com essa alegria. Sua alegria precisa ser movida não precisa ser movida pelo seu processo, mas pela certeza da conquista em Deus. Não é o que você está passando, é o Deus que está sendo exaltado no meio dela. É no tempo difícil que Ele é engrandecido. É no tempo difícil que o Senhor tem provisão. O deserto não é lugar para você permanecer, é lugar para você passar. E Ele passa com você. Essa alegria que invade o teu coração, essa
você tem com Ele, creia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É essa alegria que vai invadir os nossos corações. Esse é o coração de quem vive o fruto da alegria no Espírito Santo.